Bom dia, meninos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Hoje nós daremos continuidade ao nosso tema da nossa aula anterior, que tratávamos sobre a origem do atletismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da maratona, tá certo? Primeiro, vocês já ouviram falar em maratona? Vocês sabem o que é uma maratona? Acredito que praticamente todo mundo já ouviu falar, sim, no que é a maratona, né? Nós sabemos que é uma prova de corrida de rua, começa na rua e termina na pista de atletismo, dentro do estádio, né? Do estádio olímpico. E nós sabemos que a maratona é a prova mais demorada, né? A distância maior do atletismo, né? Que ela corresponde a 42 quilômetros, né? 42.195 metros, né? Ou seja, 42 quilômetros e 195 metros. Mas de onde surgiu a maratona, né? O que deu origem à maratona? Quem teve a ideia de fazer essa prova, né, tão longa? Bom, a lenda que remonta à origem da maratona, ela é uma lenda grega, né, que remete ao ano de 490 a.C., né? Diz-se que, nesse tempo, os gregos eles estavam sendo atacados pelos persas e eles conseguiram vencer. E então, como vocês sabem, naquele tempo não existia carro, não existia avião, né? No ano 490 a.C. não existia nada disso. O meio mais rápido de transporte era o quê? Um cavalo, né? E só que esse mensageiro que foi... Desculpa, gente. Estão voltando aqui, né? Então os gregos conseguiram vencer os persas e eles designaram um mensageiro para ir dar as boas notícias. E por que esse mensageiro não foi de cavalo? Bom, ele não foi de cavalo porque o terreno era montanhoso, né? Era cheio de pedras e tal, não dava para os cavalos passarem. Então ele foi correndo, né? Escolheram o seu melhor corredor e ele foi para anunciar a vitória. Diz a lenda que só deu tempo desse rapaz chegar, o nome dele era Feidípides, só deu tempo ele chegar, anunciou que tinham vencido, né? Diz, vencemos. E acabou que ele caiu morto, né? De tanto ter corrido. Diz que a distância que ele percorreu, segundo a lenda, foram de 35 quilômetros. Bom, essa é a lenda, tá? Mas existe a história verdadeira. E a história verdadeira é ainda mais inspiradora, tá? Como a gente vai ver agora. Então, a história verdadeira é o seguinte: os persas estavam chegando, né? E os atenienses, com o seu pequeno exército de apenas 10 mil soldados, eles ficaram com medo. Por quê? Porque o exército dos persas era bem maior, tinham 25 mil soldados. Então, o que foi que eles fizeram? Eles pediram ao Feidípides que corresse até a cidade de Esparta, né? Porque vocês sabem que cada cidade tinha o seu próprio exército, né? Não era por país como é hoje. Hoje nós temos o exército brasileiro, né? Não temos o exército cearense, não temos o exército trau-subense. É um exército só para o país todo, mas naquele tempo não. Era por cidades. Então, os persas estavam vindo atacar Atenas e eles foram pedir socorro à cidade de Esparta. E quem foi designado para isso foi o Feidípides. E ele correu 240 quilômetros até a cidade de Esparta. Quando ele chegou lá, os espartanos estavam festejando para uma deusa, a deusa Artemis, ou Ártemis, né, como alguns chamam. Então foi que eles disseram, não, a gente não vai poder ajudar porque nós estamos festejando. E o Feidípides teve que correr de volta, ou seja, ele correu 240 quilômetros e recebeu um não e teve que voltar para dizer que os espartanos não iriam ajudar. Ou seja, quantos quilômetros ele correu? 240 com 240, 480, né? Ou seja, a lenda dizia que foram 35, mas na verdade, segundo a história verdadeira, foram 480 quilômetros que ele correu. Bom, então quando eles chegaram, como foi que eles conseguiram vencer? Né? O Feidípides voltou e disse, olha, os espartanos não vêm ajudar a gente. Então os atenienses ficaram bem assustados e eles começaram a pensar no que eles iam fazer. O plano persa era o seguinte, eles iam desembarcar na planície de Maratona e iam invadir Atenas pelo sul, que estaria desprotegido. Como os atenienses estavam sozinhos, né, sem apoio dos espartanos, eles correram, tiveram a ideia, não, nós vamos correr até lá e vamos lutar lá. Então eles foram correndo, né, já que os espartanos não foram ajudar, eles foram correndo. Foi uma batalha de um dia inteiro, né, eles ficaram bem cansados. E conseguiram finalmente expulsar os persas. Então os persas não desistiram. O que foi que eles fizeram? Eles, não, ó, agora a gente vai navegar até a praia de Faleron e por lá a gente vai novamente invadir a cidade de Atenas, né? Pelo outro lado. Então, o que foi que os atenienses fizeram? A distância, gente, dessa praia
da planície de Maratona até essa praia era a distância de 40 quilômetros, né? Por terra. Por mar eu não sei bem, mas eu sei que eram por mar, o tempo de navegação era entre 8 e 10 horas. Então eles começaram a dar a volta para invadir pelo outro lado, até essa praia de Fala. Então os atenienses, rapaz, só tem uma coisa para a gente fazer, que é ir até lá. Então eles foram novamente correndo. Então vejam, gente, a importância que a corrida teve, né, na preparação desse exército. Imagine se esses soldados não fossem bem preparados. Será que eles iriam aguentar correr 40 quilômetros depois de um dia inteiro de batalha? Será que eles aguentariam? Não. Então isso significa que a corrida tinha um papel fundamental na preparação desses soldados. Então eles foram lá e não desistiram, correram, né? E entre 5 e 6 horas os primeiros corredores alcançaram a praia de Faleiro. 40 quilômetros, ó, vejam. De Irauçuba a Itapajé, nós temos uma distância de 25 quilômetros. 25, ou seria o quê? Seria como quase ir ao Itapajé e voltar, né? Que daria 50 quilômetros, né? Ir no Itapajé e voltar, 50 quilômetros. Então eles correram 40, né? Pelo terreno pedregoso, viu, gente? Não era um terreno plano, não. Então, quando os persas, e eles chegaram antes dos persas, quando os persas finalmente apontaram, né, lá na praia, que viram que o exército já estava desembarcado na praia, só esperando eles desembarcarem, eles ficaram muito atemorizados, eles ficaram achando que tinha algo sobrenatural, né, algo espiritual por trás, como se os atenienses fossem uma espécie de super-homens, de protegidos pelos deuses, que eles acreditavam muito, né, nesse tipo de coisa naquele tempo. Então, o exército persa finalmente desistiu e foi embora, né? Ainda passou alguns dias navegando, tentando encontrar um porto, mas não encontraram, né? Porque naquela região da Grécia, o terreno, a praia, ela é bem acidentada, né? Não tem porto em todo lugar para desembarcar. Né? E foi assim que os soldados, né, o exército ateniense, conseguiu finalmente vencer o exército dos persas, que era mais que o dobro do seu, né? 10 mil atenienses contra 25 mil persas. Ok, gente? Então, essa é a história, né? A nossa história de hoje, que conta a origem da maratona. Lembrando, né, recapitulando, maratona, distância de 42 quilômetros, né? Fechado. E distância exata da maratona, 42.195 metros, ou seja, 42 quilômetros, porque 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, né? Sabemos. Então, são 42 quilômetros mais 195 metros. Essa é a distância exata da prova da maratona. Nós sabemos que a maratona, essa prova foi adotada oficialmente no ano de 1896, que foi quando aconteceu, né, as Olimpíadas da Era Moderna, que são uma imitação das Olimpíadas do passado, que aconteciam lá na cidade de Olímpia, na Grécia, ok? Então, gente, essa é a nossa história de hoje, tá? A nossa aula sobre a origem da maratona. E eu vou deixar agora a atividade aí para vocês copiarem, tá bom? E respondam, e no mesmo esquema, tá, gente? Só um instante. Certo, gente, voltando, desculpem. Então, o que vocês vão fazer? Agora eu vou deixar a atividadezinha aqui com 3 perguntinhas só, tá? Vão responder essas 3 perguntas referentes à nossa aula de hoje. E vocês preste atenção, gente, ó, porque na aula passada eu expliquei, e depois vocês foram me fazer as perguntas como perguntas de quem não assistiu à aula. Ou, se assistiu, não prestou atenção, tá bom? Então, hoje nossa aula foi bem menor, tá? Então, não tem desculpa. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder a atividade, vão deixar ela guardadinha aí junto com a da aula da semana passada. E quando for no final de julho, que nós vamos precisar para a nossa avaliação, vocês vão me mandar, tá bom? Eu vou dizer, ó, gente, hoje eu vou querer que vocês me mandem todas as atividades, tá bom? Aí vocês vão juntar essa atividade de hoje com a atividade da aula da semana passada e vão me mandar junto com a da próxima semana, na última semana de julho, tá bom? E aí eu vou colocar a notinha de vocês. Todas as atividades vão contar como nota, pessoal, tá bom? É participação e é nota, tá? Então não vacilem, tá bom? Se você fizer tudo direitinho como eu estou mandando, não tem como você ser prejudicado de forma alguma, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Bons estudos aí!